E a questão de hoje é a respeito da diferença entre as 5 espécies de tributo. Desde o julgado do Supremo Tribunal Federal, em 92, nós já sabemos que são 5 as espécies de tributo. O imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. E a dificuldade que os alunos encontram em diferenciar essas 5 espécies tributárias, essas 5 modalidades tributárias, está onde? Está justamente na ideia, no critério que eles não compreendem, que é o critério da vinculação. Ou seja, o que seria o tributo vinculado e o que seria o tributo não vinculado antes de vocês adentrarem nas 5 espécies de tributo. Uma vez que o critério da vinculação, sem sombra de dúvida, acaba sendo uma característica de cada modalidade. E eu explico. Né? Aliás, critério da vinculação, não, critérios, né, no plural da vinculação, porque nós temos 2 tipos de vinculação. Nós temos a vinculação quanto ao fato gerador, e nós temos também a vinculação quanto ao produto da arrecadação. A vinculação quanto ao fato gerador, vamos começar por esse, né, quanto ao fato gerador, que pressupõe um conceito, o conceito de fato gerador, que antes de ser uma noção do direito tributário, é uma noção do direito, né, na teoria geral do direito. Fato gerador é aquele fato, aquela situação, aquele caso concreto, aquela situação fática, não é texto. Cuidado com isso, né? Daqui a pouco nós vamos estudar a chamada hipótese de incidência, que é texto, é abstrato, está na lei, tá certo? O fato gerador não. O fato gerador é uma situação material, é o caso concreto. Lógico que se encaixa a hipótese de incidência tendo uma consequência, tendo um efeito, que seria justamente a obrigação tributária. A hipótese de incidência é o texto da lei, é abstrato. O fato gerador é o caso concreto, é a situação fática, o caso material, que vai se enquadrar, vai se encaixar na hipótese de incidência. E nós temos aí os efeitos, né, a obrigação tributária. E, lógico, a principal obrigação tributária é o pagamento do tributo. Quando o pagamento do tributo que vai ao Estado, ao poder público, ele compromete o poder público, compromete este Estado a contraprestar uma atividade estatal específica para o contribuinte que pagou, tomem cuidado, olha só. Quando nós temos a prestação, o pagamento do tributo, a obrigação principal, vinculando o Estado a uma atividade, a uma contraprestação específica do contribuinte que pagou o tributo, tá certo? Tudo bem? Uma atividade estatal, uma contraprestação específica ao contribuinte que pagou o tributo, então nós estamos diante de um tributo vinculado quanto ao fato gerador. Foi realizada a obrigação tributária principal, que seria o pagamento do tributo, que justamente foi gerada pelo fato gerador, e isso comprometeu o poder público a uma atividade estatal. Ele vai ter que contraprestar ao contribuinte que pagou, que realizou, que satisfez a obrigação principal, ele vai ter que realizar uma atividade estatal específica. A taxa de lixo a taxa de coleta de lixo é um excelente exemplo. Por quê? Porque a taxa de coleta de lixo, o contribuinte paga a taxa de coleta de lixo e o Estado, o poder público, fica vinculado a este contribuinte. Ele tem que passar na casa do contribuinte e realizar a atividade de coleta de lixo para este contribuinte. Tá certo? Então, nós temos aqui um exemplo manifesto de tributo vinculado à taxa de coleta de lixo. Lembrar que coleta de lixo é diferente de limpeza pública, né? Olha só, limpeza pública é diferente de coleta de lixo. Uma coisa é o serviço de coleta de lixo, que obriga o caminhão da prefeitura a ir até a casa do contribuinte e coletar o lixo. Outra coisa é o dever que é prestado a todos os munícipes de limpar os logradouros, as praças, enfim, os bens públicos, no geral, é algo que é devido do poder público a todos os municípios. É uma atividade, olha só o nome, né, muito repetido em doutrina, uti universi, ou seja, a limpeza pública, ela é uti universi, ela é devida universalmente a todos os munícipes, tá certo? Então, uma coisa é limpeza pública, outra coisa completamente diferente é a coleta de lixo. A coleta de lixo é uma atividade estatal uti singuli, olha só para quem gosta de expressões latinas, é uma atividade estatal singular, tudo bem? No momento que você paga a taxa de coleta de lixo, o poder público é obrigado a passar na tua casa, na casa daquele que pagou, do contribuinte que pagou,
e realizar a coleta do lixo. Ele é singular, ele é particular ao contribuinte que pagou, né? Agora, a limpeza pública não. A limpeza pública é a atividade do poder público que é realizada a todos os munícipes, tudo bem? Ela é devida de maneira universal, ela é uti universi, tá certo? Ela é universal, ela é coletiva, tá? Cuidado com isso, não confundir a coleta de lixo com a limpeza pública. Tudo bem? Por que estou falando da coleta? Professor, por que você está falando da coleta de lixo? Estou falando da coleta de lixo justamente como exemplo, né? O tributo vinculado, quanto ao fato gerador, existem dois tipos de vinculação, por isso critérios da vinculação, no plural, tem dois tipos de vinculação, a vinculação quanto ao fato gerador e a taxa de coleta de lixo é um exemplo. Você paga a taxa de coleta de lixo e o Estado vai ficar vinculado a uma contraprestação. A prestação é o pagamento, a contraprestação é justamente uma atividade estatal específica que deve ser contraprestada àquele contribuinte que contraprestou, né? Aquele contribuinte que pagou o tributo, tá certo? É específico àquele contribuinte que pagou o tributo. Lógico, então a coleta de lixo é um excelente exemplo, sem sombra de dúvida. Eu disse critério, no plural, porque tem também o tributo vinculado e não vinculado, a vinculação quanto ao produto da arrecadação. O produto da arrecadação é diferente. Tá certo? O produto da arrecadação, eu já falei para vocês a lógica, né? O fato gerador vai gerar a obrigação tributária, né? Existe o gráfico, né, da relação jurídica, onde nós temos o texto da lei, né? O texto abstrato, né? Hipótese de incidência. Aí depois nós temos o fato gerador, né? Ou seja, a situação fática, o sujeito vai lá e pratica o fato gerador e aí surge a obrigação tributária. Tudo bem? A obrigação principal, sem sombra de dúvida, é o pagamento do tributo. Tá certo? Então, no momento em que o sujeito paga o tributo, a quem é o Estado, existe valores que são recolhidos pelo Estado. O erário, os cofres públicos, eles vão receber valores, tá certo? É o produto da arrecadação, tudo bem? É o produto da arrecadação. É por isso que é a vinculação quanto a este critério, o critério do produto da arrecadação. Esse produto, esses valores que são arrecadados, né? Vamos aí continuar com o exemplo que eu dei para produtos da arrecadação com relação à taxa de coleta de lixo. Vai para onde? Cuidado, tá certo? Quanto ao produto da arrecadação, existe uma destinação específica. O poder público não pode pegar os valores que entraram nos cofres a título de taxa de coleta de lixo e usar na saúde, usar na educação, não. O que seria o tributo vinculado quanto ao produto da arrecadação? Aqueles valores que foram recolhidos para a taxa de coleta de lixo têm uma destinação certa, tem uma destinação própria, tem uma destinação específica, tá certo? Não, o poder público não pode usar para a saúde, para a educação, não. Existe uma vinculação quanto à destinação, quanto ao produto da arrecadação. Uma questão, inclusive, muito famosa, caiu uma prova em São Paulo, que é o seguinte, eles retrataram um trecho de um jornalista que ele pichou, né, os buracos, né, da pavimentação asfáltica do município que ele atuava, lá do interior paulista. Ele pegava e pichava o buraco, né, das ruas e colocava IPVA. E aí, numa prova, perguntaram qual seria o erro técnico desse jornalista. Olha só, minha gente, eu já disse para vocês que o Supremo Tribunal Federal, ele adotou a teoria pentapartida, ou seja, existem 5 espécies de tributo: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições especiais. O imposto, ele é caracterizado justamente por ser não vinculado. No momento em que o jornalista vai lá, picha o buraco e coloca IPVA, ele está fazendo menção, ele está fazendo referência a uma espécie de imposto, né, o IPVA, tá certo? Gente, olha só, o imposto ele é não vinculado. O poder público não tem que pegar o dinheiro do IPVA e tapar buraco. Não é porque é veículo automotor que ele tem que tapar buraco de rua, de logradouro, tudo bem? Ou seja, esse seria o erro técnico que foi indagado no exame, tudo bem? Lógico que valeu, né? No município ganhou bastante, né? A prefeitura realmente foi lá e realizou, né, o tapa-buraco, mas a título de direito tributário, a título técnico, existe sim um erro. No momento que você picha a rua e coloca IPVA nos buracos,
você tá criando uma vinculação que não existe. Não existe vinculação. O IPVA é um imposto. O imposto é não vinculado, está no artigo 16 do CTN. Ou seja, o produto da arrecadação do IPVA não é usado para tapar buraco. Pode ser usado na arrecadação, pode ser usado na educação, pode ser usado na saúde, pode ser usado em outra destinação. O imposto é não vinculado, agora a taxa é vinculada. Eu dei o exemplo aqui da taxa de coleta de lixo, que é um excelente exemplo. Os valores da taxa de coleta de lixo têm que ser utilizados aonde? Na coleta do lixo, tá certo? Tudo bem? Não, a taxa é um tributo vinculado, quanto ao produto da arrecadação e quanto ao fato gerador. Quanto ao produto da arrecadação, os valores, o produto da arrecadação da taxa de coleta do lixo não pode ser usado para a saúde, está vinculado, tá certo? Tudo bem? Então, o produto da arrecadação provenientes da taxa de coleta de lixo possuem destinação certa, ou seja, não podem ser utilizadas para outras destinações outras que estão somente à atividade de coleta de lixo, que não estão somente a essa atividade. Tá certo? Porque é um tributo vinculado. O seu produto, os valores que foram arrecadados têm uma destinação própria. Tá certo? Tudo bem? Então, uma coisa é a vinculação quanto ao fato gerador, que vincula a uma atividade estatal específica, a contraprestação por parte do Estado a uma atividade estatal específica, para aquele contribuinte que pagou o tributo, bem como a vinculação quanto ao produto da arrecadação, onde os valores que foram arrecadados têm uma destinação certa. Tudo bem? Lógico, existem tributos que são não vinculados. O imposto pode ser usado para qualquer área. Agora, a taxa não. A taxa é um tributo que é vinculado tanto ao fato gerador quanto ao produto da arrecadação. Ou seja, os valores que são arrecadados a título de taxa devem ser usados, devem ter uma destinação específica. Tá certo? Posto a compreensão do aluno, né, do que seria um tributo vinculado e não vinculado, agora sim o cara consegue começar a fazer diferença entre as 5 espécies tributárias, né? Por quê? Porque ele vai conhecer uma das características das espécies tributárias, que é justamente a vinculação. Claro que eu vou representar isso num gráfico muito didático, algo que vocês realmente aprendam. Eu vou primeiro colocar as espécies de tributos de um lado, e aí, cada espécie de tributo, eu vou falar, né, se ela é vinculada quanto ao fato gerador ou se ela é vinculada quanto ao produto da arrecadação. Tudo bem? Para vocês saberem as diferenças, tá certo? Então, o primeiro tributo, né, a teoria pentapartida, que foi adotada pelo Supremo Tribunal já há um expressivo período, desde o julgado de 92, tá certo? Nós temos o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria. Tudo bem? Cuidado, existe uma vertente, né, também que ganhou uma certa repercussão no início, que foi justamente a teoria tricotômica, né, inclusive foi adotada pelo texto do CTN, do Código Tributário Nacional, em seu artigo 5º, que fala que tributos são, né, imposto, taxa, contribuições de melhoria, ou seja, só existem 3 espécies. Claro, essa teoria já é vencida, uma vez que o Código Tributário Nacional é de 1966, a Lei 5.172, de 1966, hoje é pacífico o acréscimo de mais 2 espécies, né? Ou seja, a teoria pentapartida, o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. E aí eu vou colocar, né, as características de cada uma. Eu vou colocar aqui, ó, se o imposto é vinculado quanto ao fato gerador ou quanto ao produto da arrecadação, a taxa, a contribuição de melhoria, para vocês terem as diferenças, né, na cabeça de vocês e nenhum enunciado mais pegar vocês. Tudo bem? Certo? Então vamos lá, vamos começar com o imposto. O imposto, pessoal, uma das características primordiais do imposto é justamente o fato dele ser não vinculado. Tá? Ele não é vinculado ao fato gerador e ele também é não vinculado quanto ao produto da arrecadação. Ou seja, no momento que eu pago, que foi o erro do jornalista que eu falei, né, indaguei numa prova, né, lá de São Paulo, justamente esse, né, o sujeito, o IPVA. IPVA é um imposto, né? IPVA é um imposto. O jornalista pegou, circulou, pichou o buraco e colocou IPVA. O fato de ser um imposto quanto ao veículo automotor não vincula a destinação do produto à arrecadação ao tapa-buraco. Não há essa vinculação. O imposto, pessoal, artigo 16 do CTN é sempre não vinculado. Tá certo? Ou seja, primeiro, você paga o imposto e o Estado não tem que contraprestar nada ao contribuinte que pagou. O Estado tem uma contraprestação de atividades universais. Ele deve saúde pública, educação, enfim, segurança pública. Ele tem atividades que ele deve, para todos, né, em geral. Agora, para o contribuinte que pagou, ele é não vinculado, tá certo? Tudo bem? Então,
Primeiro, ele é não vinculado quanto ao fato gerador. E o imposto é não vinculado quanto ao produto da arrecadação. Não é porque eu paguei IPVA que tem uma destinação específica, seria o tapa-buraco. Não existe isso. O IPVA, os valores arrecadados a título de IPVA podem ser usados em saúde, educação e outras destinações que não. Tá certo? Tudo bem? Então, ele é não vinculado quanto ao Estado e não vinculado quanto ao fato gerador. Não vinculado quanto ao produto da arrecadação e não vinculado quanto ao fato gerador. As taxas não, né? Eu dei lá o exemplo da taxa de coleta de lixo. A taxa, pessoal, ela é vinculada quanto ao fato gerador e ela é vinculada quanto ao produto da arrecadação. Ou seja, eu pago a taxa e o Estado, o poder público, tem que pagar tem que contraprestar uma atividade estatal específica para o contribuinte que pagou, tá certo? Então, o contribuinte, ele paga, ele realiza a obrigação principal, ele paga a taxa e o Estado tem que contraprestar uma atividade específica para ele, tá certo? Para ele. Tudo bem? Quanto ao produto da arrecadação, também, né? Você paga a taxa e os valores que são recolhidos a título de taxa devem ser usados para uma destinação específica, tá certo? Contribuição de melhoria. Pessoal, cuidado, a contribuição de melhoria é uma espécie de tributo que decorre da valorização imobiliária de obra pública. Tudo bem? Valorização imobiliária de obra pública. E, claro, vincula o Estado a prestar uma atividade ao contribuinte. Afinal de contas, houve uma valorização imobiliária e o Estado tem que contraprestar para o contribuinte. Portanto, a contribuição de melhoria vincula o Estado a prestar uma atividade ao contribuinte que pagou a contribuição de melhoria. Tudo bem? Certo? Mesma coisa quanto ao produto da arrecadação. A contribuição de melhoria, de novo, a contribuição de melhoria é uma espécie de tributo que decorre de uma valorização imobiliária em decorrência de obra pública. Então, sei lá, você tem um imóvel num lugar lá da cidade, e aí houve a construção de uma obra pública e seu imóvel valorizou, tudo bem? Aí nós temos a possibilidade da contribuição de melhoria. Ela vincula o Estado a prestar uma atividade ao contribuinte que pagou e vincula também o produto da arrecadação, tá certo? Tudo bem? Ela é vinculada tanto quanto ao fato gerador, quanto também o produto da arrecadação. Pessoal, tomem muito cuidado com o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório é um tributo voltado para situações emergenciais de calamidade. E olha só, pessoal, quanto ao fato gerador, o empréstimo compulsório não tem, a princípio, o fato gerador. Mas como, professor? Inclusive, isso já foi questão de prova. Na prova, diziam o seguinte, salvo engano, prova da OAB, dizia o seguinte, que o fato gerador do empréstimo compulsório é a calamidade, a situação emergencial. Não é, tá certo? Cuidado com isso. O empréstimo compulsório, ele é uma espécie de tributo usada sim, né? Ou seja, só pode ser cobrada, só pode ser instituída, tudo bem? Em uma situação emergencial, em uma situação de calamidade. Não é que a situação de calamidade é o fato gerador. O fato gerador não existe ainda. Por quê? Porque quem vai instituir o empréstimo compulsório é uma lei complementar. E a lei complementar, ela vai instituir o fato gerador, vai instituir o sujeito passivo, vai instituir a alíquota, vai instituir tudo. Tá certo? Só que essas instituições, por parte da lei complementar, vai depender da situação emergencial. Você não sabe qual é, se é pandemia, tsunami, terremoto, maremoto, você não sabe qual é. Tudo bem? Então, o empréstimo compulsório não tem o fato gerador definido. Depende da situação emergencial, da situação de calamidade. Não tem como você falar fato gerador, definir o fato gerador, se você não sabe se é tsunami, se você não sabe se é guerra, se você não sabe quando que aquela situação emergencial vai acabar. Tá certo? Então, primeira coisa, o empréstimo compulsório, a princípio, não tem fato gerador. Ele só vai ter um fato gerador dentro de uma situação emergencial. Tudo bem? Dentro de uma situação emergencial, a lei complementar pode, sim, definir, fixar, estabelecer o fato gerador do empréstimo compulsório. A princípio, ele não é, tá certo? Ele depende. Não tem como você definir o fato gerador, sujeito passivo, alíquota, base de cálculo, se você não sabe que situação é essa que você vai viver. Então, depende de uma lei complementar definir. Tudo bem? Por isso que não há fato gerador a princípio, tá certo? Claro que, se uma vez estabelecido o empréstimo compulsório, o produto que é arrecadado deve ser voltado, né? Deve ter uma destinação voltada justamente a situação de calamidade, a situação emergencial. Uma outra característica importante do empréstimo compulsório, que eu já aproveito, é que é restituível. Terminada, pelo menos em tese, né? Terminada a situação de calamidade, a situação emergencial, os valores serão restituídos. Tudo bem? Mas, pessoal, cuidado com o empréstimo compulsório, principalmente quanto ao fato gerador. A princípio,
o empréstimo compulsório não tem fato gerador, porque não tem como definir fato gerador, sujeito passivo, a alíquota, base de cálculo, se você não sabe a situação emergencial que será vivida, se é de tsunami, calamidade, pandemia, terremoto. Você não sabe qual é, como é que você vai definir o fato gerador? Fica à mercê de uma lei complementar instituir, a depender da situação emergencial, da situação de calamidade. Já caiu isso em prova, hein? Tudo bem? Contribuições especiais para terminar, pessoal. As contribuições especiais, elas não vinculam o Estado à atividade ao contribuinte, tudo bem? Elas não vinculam o Estado não tem que contraprestar uma atividade específica ao contribuinte. Não tem que fazer isso, tá certo? O Estado, ele não tem que contraprestar ao contribuinte uma atividade estatal, tá certo? Você paga a contribuição especial e o Estado não tem que contraprestar, tudo bem? Certo? Agora, cuidado, tá? As contribuições especiais vinculam quanto ao produto da arrecadação, tudo bem? As contribuições, inclusive, é a principal característica, né? As contribuições especiais vinculam o produto da arrecadação à destinação específica, que na sua definição é fundo, órgão ou despesa, tá certo? Tomem muito cuidado com isso, tá certo, pessoal? Tá aí, pessoal, olha, um gráfico bem didático, fazendo as diferenças das 5 espécies tributárias, de acordo com a teoria pentapartite, né, a teoria que foi adotada, né, a teoria hoje majoritária, né, grandemente majoritária, tudo bem? Tá aí as espécies de tributo é imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições especiais, claro, né, uma de suas características, né, as características que já estão diferenciando essas espécies de tributo, as características que já estão diferenciando essas espécies de tributo, já aí, né, se é vinculada, se é não vinculada, se existe fato gerador, se não existe, você já consegue identificar diferenças entre essas espécies de tributo a partir do critério da vinculação. Tudo bem? Então não tem como você entender, né, as diferenças entre as espécies de tributo sem entender o critério da vinculação, tanto a vinculação quanto ao fato gerador, quanto a vinculação quanto ao produto da arrecadação. Nesse gráfico bem didático, nós temos as diferenças para vocês não errarem em questão, tá certo? Queria agradecer aí e pedir o seu like aí para a gente continuar esse trabalho.